Olá, pessoal. No vídeo de hoje eu tô trazendo um outro bordado, bordado à mão. Hoje não é ponto de pontinho ajur, é um bordado feito à mão nos guardanapos que eu faço pra mim mesma. Então eu tô fazendo esse esquilinho aqui do lado e eu achei que ele ficou muito lindo, por isso eu resolvi compartilhar com vocês, porque tem esse rabinho dele que ele fica alto relevo, fica bem fofinho, então eu achei que ficou bem lindinho e resolvi compartilhar com vocês, tá bom? Vamos lá? Ok, então para começar, vamos às cores que a gente vai usar. A primeira cor vai ser esse begezinho aqui, quase branquinho. Ele não é branco, ele é um begezinho para fazer a barriguinha dele aqui. Dois tons de caramelo, um caramelo bem clarinho, que faz todo o corpinho dele, ó, e outro para fazer o sombreado um pouquinho mais escuro do que o primeiro. E esse marrom mais escuro para fazer aqui os detalhezinhos e o rabinho dele, então. Olha só, coisa mais linda esse rabinho dele, né? E um pouquinho só de preto só para fazer o olhinho e o bigodinho dele aqui no final, tá bom? Então essas são as cores que a gente vai usar. Ok, então vamos começar. Já coloquei o meu desenho aqui no meu guardanapo, já coloquei ele no bastidor. E já coloquei a minha linha na agulha simples, tá? De costura. E eu coloco uma linha só da meada e coloco ela dupla assim, pra gente poder fazer o nozinho invisível. Então agora eu vou fazer só o desenho todo, na verdade, ele é todo ponto preenchidinho, pontinho cheio. Ele vai ser todo preenchido no pontinho cheio. O único ponto diferente que vai ter aqui vai ser o do rabinho, que é para fazer aquele fluffzinho dele ali. Então, a gente precisa fazer um ponto diferente. Então, eu vou começar aqui, ó. Vou fazer essa parte aqui, o pescocinho e a barriguinha dele toda em branquinho, tá? E aqui, para começar, como que a gente faz o pontinho, o nozinho invisível? Eu venho aqui, ó, puxo. Deixo o nozinho lá embaixo, deixo um pedacinho, ó, não puxa tudo. Agora eu volto bem encostadinho, bem do ladinho, volto a minha agulha lá pra baixo. Ó, voltou tudo. Aqui a gente faz, por isso que a linha tem que ser dupla, ó. A gente puxa, fica o nozinho invisível. Agora a gente volta pra parte de cima novamente. E aqui a gente vai começar a preencher. O desenho é uma coisa que eu gosto sempre de falar, que é muito importante a gente fazer os risquinhos aqui, ó, para onde que a gente quer que fique. Por exemplo, aqui, ele é um bichinho, então ele precisa, o pelinho dele precisa ter um desenho, tem que ter um sentido. Se o sentido dele não ficar certinho, o desenho não fica legal, vai ser só um preenchimento. Por exemplo, aqui, ó, no rostinho ele é todo preenchido pra cá, no pescocinho ele já vai pra baixo, na barriguinha também, ó. Então, é importante o sentido. Então, é legal a gente já colocar os risquinhos quando a gente faz o risco pra saber pra onde que a gente vai na hora de preencher. Então, aqui na parte do rostinho vai ser todo vindo pra cá. Depois aqui no pescocinho a gente desce, ó. Então, vamos lá, vou começar a preencher, ó. Aqui não precisa ser muito certinho a distância. Por quê? Porque eu quero que fique o efeito de pelinho. E o pelinho, ele não é bem certinho aqui, por exemplo, um do ladinho do outro. Ó, eu faço um mais embaixo, um mais em cima. Não aqui essa parte que tá encostando no narizinho dele. Mas aqui, essa parte aqui, a gente vai fazendo um mais em cima, outro mais embaixo, para ficar aquele parecendo um pelinho, né? E agora a gente vai preencher todo ele. Bom, agora terminei essa partezinha do rostinho, agora o sentido do meu bordado vai mudar, ó, ele vem, eu vou pra parte do pescocinho, mesmo encostando uma cor na outra, ó, o sentido faz toda a diferença aqui.
Então, aqui a gente vai começar a fazer parte do pescocinho, mas bordando pra baixo, ó. Bom, agora outro detalhe que eu preciso mostrar aqui. Aqui, para fazer um efeito de pelinho, a gente não pode fazer retinho, retinho como aqui, ó. Aqui porque o espacinho é pequeno, mas quando começa a aumentar aqui, ó, a gente tem que vir, ó, sempre vir por dentro dos outros fios e fazer, para fazer esse efeito, ó, vai lá dentro do outro e volta, ó. Vai lá dentro do outro e volta, para não ficar certinho. Eles têm que ficar, para ficar o efeito do pelinho, a gente tem que sempre sair, sair de dentro do outro, ó. A gente faz o desenho, mas preenche sempre saindo da parte de cima, pra poder ficar o efeito do pelinho, ó. Tá vendo, ó? Sempre sai de dentro do outro. Se ficar muito retinho, fica as marcações daí, né? A gente não quer. A gente quer que fique isso bem mais aproximado do pelinho possível. Bom, agora para acabar minha linha tá acabando, ó, eu vou colocar para baixo. Aqui embaixo, a gente faz o nozinho, ó. Faz o nozinho pegando outra linha do bordado, ó. E vai passar com a agulha aqui por dentro do bordado, para não ficar nenhuma pontinha de linha sobrando e o nozinho ficar seguro. Então, a gente pega e corta a linha agora bem rentezinho aqui, porque daí ela tá seguro o nozinho. Bom, agora eu vou fazer a última partezinha branca, que é o olhinho dele aqui. Vou deixar só a partezinha preta aqui do meio e vou preencher a parte do olhinho dele aqui. Bom, agora com a linha mais escura, o marrom mais escuro, eu vou preencher todas as nozezinhas que tá essa noz que tá aqui na mãozinha dele, o narizinho, esse risquinho aqui ao redor do olho, dentro da orelhinha aqui e essa outra orelhinha aqui de fora. Então, eu vou começar por aqui e vou preenchendo, tá? Ok, agora aqui, ó, a gente já coloquei o nozinho invisível. Vou começar o caramelo mais clarinho, ó. Todo o rostinho dele agora, ó. Todos os risquinhos que eu já fiz aqui, ó. Depois aqui ele vai fazendo nesse sentido, aqui já vai descendo e aqui em outro sentido também. Tudo mesmo trabalhado que a gente fez aqui embaixo. Para parecer mais pelinho, a gente vai fazer aqui então, tá? Vamos lá, vamos começar essa parte então do caramelo clarinho.
Bom, agora, passando para a última parte do esquilinho, eu vou bordar aqui, ó, em todas as beiradinhas, o caramelo um pouquinho mais escuro só do que no corpinho. Então, vamos começar aqui lá de cima e vou vindo aqui para baixo. Entrando no meio desse também, fazendo o mesmo trabalhado, tá? Ó, agora, um marrom mais escuro para finalizar as patinhas dele aqui, ó. Agora, eu coloquei o fiozinho preto para fazer só a bolinha do olho dele aqui e o bigodinho, ó. Ok, agora a parte mais importante desse bordado, que é o rabinho dele. Então, para fazer o rabinho dele, a gente precisa colocar, ó, a linha inteira da meada, ó, todos os 6 fiozinhos, porque aqui a gente vai precisar de bastante linha. Então, para começar, como é muito grosso, é difícil fazer o nozinho. Então, a gente começa da seguinte forma, ó. Coloca a agulha, volta, ó. Puxa aqui e deixa um pedacinho pra cima, assim. E faz mais um pontinho aqui, só pra firmar ele ali, não é pra fazer nó, porque senão vai ficar muito grosso, ó. Pronto. Firmou a nossa linha, ó. Pode puxar que ela não solta. Então, agora a gente vai começar o ponto, tá? O ponto, ele consiste na seguinte forma. A gente só vai fazer, ó, ele fazer ondinhas, ó, tá vendo? E vai deixar. Não deixem um espaço muito grande entre um e outro, ó. Faz sempre bem, vai e volta bem pertinho um do outro, ó. Quero mostrar bem certinho. Ó, puxei o fio, volta. E agora, eu vou contornar. Eu vou contornar todo o meu rabinho aqui fazendo a mesma coisa. Aqui, como ele é muito grosso, ó, tem que tomar cuidado para ele não encostar aqui na outra parte, porque senão ele puxa para dentro os outros pontos. Ó. Eu puxei ali, estragou os 2 primeiros. Bom, vamos continuar, ó. Eu vou, então, fazer agora o contorno primeiro, todo o contorno do rabinho. Vai e volta. Ó. Vendo?
começo é um pouquinho mais difícil, mas já vai pegando forma. Ele não dá para fazer muito pertinho, mas também não pode fazer muito longe, senão ele fica um espação muito grandão. Tipo aqui, ó. Tá vendo? Eu não posso vir com a agulha muito longe. Tem que vir mais pertinho, mas também não grudado, porque senão um puxa o outro para baixo. Ó. Bom, aqui eu voltei, ó, só para mostrar uma coisa. Quando eu vou fazendo ponto, eu vou segurando com o meu dedão aqui, ó, pra não puxar, pra essa linha aqui não ficar puxando esse outro ponto. Então, é melhor, eu esqueci de falar isso antes, então é melhor a gente ir segurando com o dedão aqui, ó, pra ela não puxar, não engalhar uma na outra, ó, porque engalha, como é muito fio, fica bem grosso, ó. Ó, puxa, já coloca o dedo em cima, melhora bastante para fazer esse ponto. Porque como ele é bem pertinho um do outro e o fio tá muito grosso, porque a gente precisa fazer com ele com todos os fios, fica mais difícil, ele fica engalhando um no outro. Então, ó, essa é uma solução. A gente faz, já segura com o dedo aqui, ó, que daí ele não fica mais engalhando um no outro. Às vezes até esse fio aqui puxa para dentro esse aqui de novo, então fica difícil. Bom, aqui agora como terminar a linha aqui, né? Da mesma maneira como a gente começou, tá? Então, a gente vai vir... Vai fazer mais um ponto. Vai, ó, dar só mais uma laçada. Ó, só que essa laçada a gente firma, ó. Tá vendo? Bem firminha. Agora a gente só corta mais curtinho. Que depois vocês vão ver que a gente vai deixar tudo cortadinho isso aqui. Então, não faz mal ficar essa pontinha aqui pra cima, ó. Uma pontinha que fica cortadinha já. E agora a gente coloca a linha como colocou lá no comecinho, ó. Tudo de novo. E vamos fechar. Depois que fechar aqui o contorno, a gente vai vindo por dentro, tá? Ok, finalizei aqui, tá todo preenchidinho meu rabinho, ó. Agora, ó, cortar meu último fio. Agora, o que que a gente vai fazer? A gente vai pegar uma tesourinha com pontinha e vai começar a cortar, ó, todos os entrelaçadinhos que a gente fez aqui, ó. Todas as curvinhas vai abrir todo ele. Se quiser, pode ir só cortando por cima, assim, ó. Não precisa abrir, mas eu acho que na medida que vai abrindo, os fiozinhos vão levantando. Então, é necessário cortar. Ó, porque quando a gente corta, fica um mais curto, um mais longo. Então,
Eu prefiro cortar e depois aparar as pontinhas. De todo ele. Ok, agora que ele já tá cortadinho, agora a gente vai aparando assim, ó. Eu gosto de cortar as laterais mais curtinha aqui, ó, deixar mais curtinha. E o meinho mais compridinho. Mas vai de cada um, depende do efeito que vocês querem para o que vocês estiverem fazendo. Aqui no caso do rabinho, eu acho mais legal assim. Ó, meinho. Vou cortar tudo e limpar bonitinho e já mostro pra vocês. Olha só, tô um tempão aqui cortando já, ó. Mas eu sempre acho os fiozinhos. Então aqui, gente, vai do tamanho que cada um. Se quiser que fique bem alto, é só fazer as voltinhas aqui mais altas e depois não cortar tanto, né? Deixar bem alto. Mas como o meu é guardanapo, eu não quero muito alto. Eu quero só que dê o efeito aqui. E fica a coisa mais linda, né? Olha só que lindinho. Achei muito legal. Bom, gente, é isso aí então. Espero que vocês gostem, que queiram fazer, que seja legal pra vocês, tá certo? Beijo, bye bye, até a próxima.